Ele falou: "Preciso te contar uma coisa. Durante todo o nosso casamento, eu te traí com prostituta". Eu fui uma criança criada por babá e depois também fui criada pela minha irmã. A minha mãe foi uma mulher que trabalhava muito e ela também tinha bastante dificuldade com a maternidade, porque ela não foi criada pela mãe, a mãe era uma mulher depressiva e, a minha educação foi terceirizada então. E eu tive solidão, infantil. Fazendo terapia, eu consegui ressignificar isso, mas eu passei muitos anos da minha infância sentindo essa solidão. A minha irmã, então, ela engravida com 19 anos, meio que uma forma também de sair da casa dos meus pais, e me deixa com a minha mãe, e aí, consequentemente, eu continuei, sendo criada por babás. E a minha irmã foi embora, e isso para mim foi muito difícil, né, porque era a minha figura materna. E aí, eu me via com 5 anos de idade, indo para casa de vizinhos. Então eu fugia de casa, e na hora que a minha mãe ia ver, eu estava na casa de algum casal de vizinhos querendo atenção. E isso foi durante toda a minha infância. Eu era uma criança que ficava muito na frente da TV e muito solitária. Aí chegou então a minha adolescência, essa solidão ela se manteve, e além da solidão, eu sofria muita carência e também baixa autoestima. E aí eu comecei a passar por várias relações, vários namoros com garotos não muito legais, normalmente não eram garotos, eram homens mais velhos. E eram homens que tinham problemas com drogas. Eu nunca usei droga, mas eu tinha esse padrão de alguma forma querer ser a salvadora e ajudar esses meninos ou homens, né, que passaram pela minha vida. E aí, com 14 anos, eu me relaciono, então, com um cara mais velho. Eu acho que na época ele devia ter uns 20 e poucos anos. Era usuário de cocaína. E foi a minha primeira relação sexual, de 14 para 15 anos. E nessa relação, eu fiquei durante 2 anos. E ele abusou de mim sexualmente. A minha primeira relação sexual foi com base em abuso psicológico. Depois ele começou a me bater, então teve abusos físicos e muita violência. E aí a minha mãe, por ela ser religiosa, ela queria que eu permanecesse com ele. Então, durante 2 anos, eu fiquei tentando ajudar ele de alguma forma. Eu ia em grupos de apoio, mas assim, eu nunca passei por uma terapia nessa idade. Então, para mim aquilo era o certo, era o normal, isso acontecia e eu fui tentando auxiliar ele de alguma forma. Não deu certo, não consegui. Ele foi muito violento comigo, ele espalhou fotos minhas na escola que eu estudava, eu era uma adolescente, né, e eu sofri muito. Na época não tinha essa lei, né, que não tinha, lei sobre ficar com menor ou postar fotos na internet, ainda era o começo da internet, e eu fiquei muito mal, entrei em depressão, fiquei quase uma semana sem comer, e nisso eu conheci um outro rapaz que me ajudou nesse processo. Esse meu ex que abusava de mim me ameaçou de morte, veio aqui na porta da minha casa falando que eu tinha contraído AIDS, e minha mãe ficou desesperada. Mesmo assim, ela queria que eu continuasse com ele, porque ela acreditava que se eu tinha feito sexo com ele, eu tinha que casar. E foi violência atrás de violência. Meus pais, eu não culpo eles, porque era o que a minha mãe conseguia, é o que ela, né, é o que ela tinha aprendido. E aí eu comecei a me relacionar com esse outro rapaz, era um pouquinho, ele tinha a minha idade, só que ele era usuário de crack e altamente depressivo. Tinha picos de depressão profunda. E aí, querendo ou não, foi um ajudando o outro, mas foram 10 anos dessa dependência. Ele tinha dependência com álcool também, crack, e eu ficava lá, ajudando, ele me ajudando, e foi a minha adolescência assim.
eu era bem rebelde, tinha bastante dificuldade com leis, com ordem, com regras. E a vida foi indo, né? Eu me separei dele, aí namorei mais um outro que vendia droga, era usuário também de maconha. E aí eu fui indo nesse ciclo sem fim. Até então que eu entrei num aplicativo de relacionamento e conheci essa pessoa que eu vim a casar com ela. A primeiro momento, ele era maravilhoso, né? Ali no aplicativo de relacionamento, eu vi que ele era um cara viajado, um cara que tinha dinheiro, parecia, né, financeiramente bem de vida. E a gente começou a conversar, o papo super fluiu. Ele morava numa cidade aqui próxima, uns 40 minutos próximo da minha casa. E um dia a gente marcou de se conhecer. E assim, para uma menina que tinha passado por esse histórico e namorava rapazes, né, usuários de droga, que tinha vários problemas também financeiros, eu encontrei um príncipe. E aí ele veio na minha residência, me buscou com um super carro, me levou para jantar num restaurante que eu escolhi, pagou toda a conta, falava sobre coisas maravilhosas, espiritualidade, música, era um cara culto, estudado, de família. Só que teve a primeira red flag, que na época, né, eu não percebi que era uma red flag. Ele falou para mim assim: olha, eu fui noivo e essa mulher me largou. Eu dei uma aliança caríssima para ela e ela me traiu e não queria mais usar aliança e a gente se separou. Eu pensei, nossa, que mulher abandona um cara maravilhoso desse. E a gente foi se envolvendo e ele foi, de alguma forma, me envolvendo nisso tudo, porque eu era uma menina de família simples, estava começando na faculdade, passando por vários problemas financeiros, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não comia em bons lugares, não me vestia tão bem. Então, ele foi me mostrando esse universo de possibilidades de viagem, de roupas, me levava em hotéis. Então, isso, nossa, aos meus olhos, isso começou a brilhar. Falei, nossa, eu achei um príncipe. Ele veio a cavalo me buscar, né? A síndrome aí da escolhida. Pensei, nossa, eu fui escolhida. E homem maravilhoso, como que essa ex, né, deixou escapar ele? E aí começamos a nos relacionar. O primeiro encontro foi ótimo. O segundo encontro já teve também uma questãozinha aí. Ele veio me ver e a gente ficou assim junto 1 horinha só, 2 horinhas no máximo. E ele falou: olha, eu tenho costume de jantar com a minha família sempre, almoçar todos os domingos, a gente é muito unido, eu, a minha mãe e as minhas irmãs. E aí eu falei para ele: olha, eu acho que se a gente se relacionar, tem que cortar um pouquinho esse cordão umbilical, né? Não vai dar para você ficar o tempo todo junto com a sua família. Se você quer ficar comigo, no futuro a gente também vai criar a nossa família. Não dá para ficar assim, né? O que que ele fez? Ele chegou na família dele, 2 irmãs e uma mãe, 3 mulheres. Os pais deles eram divorciados. E ele falou assim: olha, eu tô conhecendo uma menina e ela falou que vai separar a gente. E aí, a partir desse dia, nem bem conhecia a família dele, eles já me odiaram, né? Falaram: nossa, essa menina não é boa para você. Só que ele me viu cheia de potencial, ele falava: nossa, como você é inteligente, como você tem potencial, como você é maravilhosa, e me elogiava. E eu me sentia assim: nossa, ganhei um grande prêmio, né? Ganhei na loto. E aí, então, ele me pediu em namoro. E no dia que ele me pediu em namoro, é a famosa intuição, que hoje eu falo muito sobre a intuição, né, com as mulheres que eu trabalho. Algo me disse assim: nossa, não vai dar certo. Tem alguma coisa referente a dinheiro aí que vai trazer problema. E eu fui e falei para ele, falei: olha, a gente é de classe social muito diferente. Você é de família rica, você, né, é de classe social completamente diferente da minha. Eu sou de família pobre, família humilde. Tudo que eu conquisto é com muita dificuldade.
E ele falou: "Não, isso não vai ser um problema, imagina, eu quero mostrar a vida para você, as coisas boas que tem na vida, se o meu dinheiro puder proporcionar isso, eu vou ficar muito feliz. E se em algum momento a gente tiver problema em relação ao dinheiro, eu vou te falar, né". O namoro começou. E ele tinha uma certa ele falava muito sobre jogo da vida. Ele falava: "Isso aqui é um jogo da vida e a gente vai passando fases. Então a gente vai namorar 2 anos, depois a gente fica noivo 2 anos, depois se der certo a gente casa". Então tem todo um script pra gente seguir. E como na época eu era meio ligada a esses negócios de espiritualidade, signo, eu falei: "Ah, ele é virginiano, deve ser por conta disso". E aí, eu tinha uma motinho e um carro bem velhinho que eu comprei junto com a minha mãe. E ele já falava pra mim assim: "Olha, eu quero que você pare de andar de moto, porque moto é muito perigoso. Se algum dia a gente casar e tiver filho, você pode sofrer um acidente, e eu não quero que meu filho seja, criado só por mim. Então, eu acho que você tem que vender essa moto, entendeu? Não faz sentido você ter moto". E ele foi colocando isso na minha cabeça. E ele falava: "Olha, se a gente começar a ficar mais sério e casar, porque tem etapas, né, quando a gente casar eu te dou um carro, e depois que a gente tiver um filho eu te dou um outro carro melhor. Conforme você for escalonando, como se fosse uma, sei lá, uma pirâmide, você for escalonando no jogo da vida, eu vou te dando coisas melhores". E assim, ele me levava a hotéis, comprava roupas caras, e eu estava amando esse universo. Falei: "Gente", minha primeira viagem de avião eu fiz com ele, então e para minha família eu tinha achado um príncipe também, né. Meus pais: "Nossa, ela achou um cara maravilhoso". E assim foi indo, e a gente foi namorando, o namoro estava tudo lindo, estava tudo bonito. Quando eu fui conhecer a família, eu já tive alguns problemas, porque a família dele já não gostava de mim por conta daquilo que ele tinha contado para a família. E ele falava para mim assim: "Olha, eu falo demais, às vezes eu falo coisas que eu não deveria, e isso foi uma coisa que eu fiz com a minha família, eu errei, desculpa". "Ah, tá tudo bem, né, acho que acontece e tá tudo certo". Aí a primeira vez que eu fui conhecer a mãe dele, eu e a ex tinha nomes iguais, Natália. E a mãe falou assim: "Nossa, vocês, têm nomes parecidos, vocês têm a mesma profissão também?". E falou a profissão da ex. E eu achei tão deselegante, assim. E e ela deixava bem claro: "Olha, meu filho não tá à venda não, tá? Eu não tô vendendo o meu filho não pra qualquer uma". E aí eu pensei: "Nossa, que estranho, né, que recepção". Mas como eu já tinha passado por relacionamentos tão complexos, eu falei: "Ah, é só mais um, é um desafio e eu vou superar e tá tudo certo, esse homem é maravilhoso e vamos que vamos". Namoramos então 2 anos, né, que ele tinha as metas, as coisinhas lá dele. Ele me fez então vender a moto e o carro que eu tinha com a minha mãe, que esse carro era bem velhinho, eu quase sofri acidente com ele na Dutra. E aí eu dei o dinheiro para ele, já foi o primeiro aí probleminha. Eu dei o dinheiro para ele e ele comprou um carro bem velhinho no nome dele. Então, nesse momento eu já perdi, né, o dinheiro da minha moto e o dinheiro do meu carro. E aí ele comprou um carrinho bem simplesinho, sem ar condicionado, um casinho antigo. E ele falou para mim assim: "Esse é o primeiro carro que eu vou te dar, né, conforme que a gente está vivenciando, tá namorando é um carrinho mais simples, e depois se a gente vier a casar eu te dou um carro melhor, e quando tiver filho eu te dou um carro melhor e assim a gente vai indo". E eu pensei: "Tá tudo bem". Aí ele me ajudou, ele me pagava cursos, porque ele queria que eu meio que largasse a minha profissão. Eu era professora, e ele falava: "Ai, professora, nossa, ganha muito pouco, o que a gente faz, viaja, você não consegue pagar nada". E isso já era meio que um abuso, mas eu não percebia, eu tinha baixa autoestima, então estava tudo lindo. E eu tinha bastante problema com a minha mãe também, né. Viver com a minha mãe é muito difícil, porque ela é uma mulher meio controladora. E aí chegou uma fase que eu comecei a brigar muito com a minha mãe, e eu falei pra ele, falei: "Olha, eu tô tendo muito desentendimento com a minha mãe, e a gente já tá aí há bastantinho tempo junto, que tal a gente morar junto?". E ele já tinha um apartamento, tudo mobiliado, tudo maravilhoso. Ele falou: "Olha, tenha noção que você tá vindo aqui, porque você tá com problema com a sua mãe". Eh, e aí eu fui morar com ele,
E aí eu lembro que num dos momentos aí dessa vida juntos, um dia eu bebi, eu sou fraca para bebida, não tenho muito costume de beber, e eu bebi, fiquei um pouco alterada e comecei a passar mal. E eu falava assim, bêbada: "Nossa, eu tô hiperventilando, tô hiperventilando". E ele começou a ficar irritado, falou: "Para de falar esse negócio de hiperventilar, não tô aguentando mais, você só tá bêbada". E aí ele ficou muito irritado comigo, e nesse dia ele me empurrou na parede, me ergueu pelo pescoço, e aquilo pra mim foi muito estranho, eu falei: "Nossa, como ele ficou violento do nada, assim, como ele mudou". Um homem tão doce, né, que falava sobre a mulher ser deusa, sobre espiritualidade. Enfim, como eu tinha vindo de várias relações, abusivas, né, tinha passado por relação de abuso físico mesmo, de apanhar muito feio, o meu ex lá, né, com 14 anos, ele chegou ao ponto de pôr uma faca no meu pescoço e tentar me matar. Então, aquilo pra mim eu falei: "Ah, não é uma violência, né". E vida que segue. E a gente continuou morando junto, mas ele continuava falando da minha profissão. "Você ganha muito pouco, que você trabalha pouco, que eu acho que você não gosta muito de trabalhar". E eu fui meio que interiorizando isso, sabe. Eu já tinha baixa autoestima, então eu ficava pensando: "Nossa, eu acho que eu ganho muito pouco mesmo". E mas fui indo. Aí passei no concurso público, por isso que aí a gente firmou eu morar com ele, porque eu passei no concurso público, e a vaga mais rápida ia ser na cidade onde ele morava. E ele falava assim: "Ah, qualquer um passa no concurso público do estado para professor, não tem professor, você acha que isso é uma grande vitória?". E aí continuou, e e aí um belo dia, eu chego no apartamento, olho na cabeceira da nossa cama, tinha um papel de motel. E aí eu chamei ele para conversar. Falei: "Olha, o que que é esse papel de motel aqui?". E ele falou: "Nossa". Na época ele já estava fazendo terapia e sempre gostava de estudar sobre psicologia, ele falou: "Ah, isso aí foi um ato falho. Eu preciso te contar uma coisa. Eu, às vezes, saio com prostituta, mas assim, isso não vai mais acontecer, eu prometo, eu te amo", e todas aquelas promessas. E para mim isso foi um balde de água fria. Eu falei: "Nossa, o que que eu vou fazer com toda essa informação, né?". E ele sempre deixava bem claro: "Meus amigos também fazem, isso é normal, os homens fazem isso", entendeu. Como ele é de família japonesa, ele falava: "Tem as gueixas que fazem isso no Japão, é comum, é normal". E aí eu preferi voltar para casa dos meus pais, peguei as minhas coisas, voltei embora. E isso eu tinha mais ou menos uns 22 para 23. Voltei e fiquei um tempo aqui com os meus pais de novo e comecei a ter problema de novo com a minha mãe. E ele me mandando mensagem: "Volta, vamos casar, vamos noivar, vai dar tudo certo, eu prometo que isso não vai acontecer mais, foi um deslize, foi o universo, foi o meu inconsciente que mandou eu mostrar isso pra você antes da gente casar, pra eu te contar a verdade, eu sou muito verdadeiro nas coisas que eu faço", e blá-blá-blá, e foi indo. A gente voltou. Voltei a morar com ele, falei que estava ficando muito sozinha na cidade, lá, me sentia muito sozinha, porque minhas amigas, as pessoas que eu tinha vínculo estava em outra cidade. E ele falava pra mim várias coisas, assim: "Você é sanguessuga, depois que você voltou pra cá a gente tá gastando demais", sendo que ele que comprava coisas caras, né. E eu falava: "Deixa eu ver seu cartão, te ajudar, né, com as despesas, eu sou uma pessoa bem controlada e tal". E ele falava: "Não, não precisa". Ele trabalhava com a família, ganhava muito bem, e ele falava: "Não, não precisa, só pra você saber que você tá gastando demais". E ele sempre deixava isso bem claro: "Você ganha muito pouco e eu tô gastando demais". E eu ia aceitando. E ele falava: "Ai, você tá aqui porque você tem problema com a sua mãe, né, sua mãe não é uma mãe legal e seus amigos também, você não tem amigos, ninguém gosta de você". E eu ia internalizando isso e não via isso como um abuso. Aí a gente noivou, e aí ele falou: "Olha, agora são mais 2 anos de noivado, né, 2 anos de namoro, 2 anos de noivado.
Ficamos noivos então, e um dia eu cometi a burrada de querer adotar uma segunda gata, porque eu achava que a minha gata estava triste, e ele não queria muito, mas ele aceitou. E aí essa gata veio e começou a brigar com a minha gata atual, que faz parte, né, até eles se entenderem demora um tempo. Nossa, eu comecei a ver um outro lado dele. Ele começou a ficar muito violento. Ele chegou a bater nessa gata nova. E teve um dia que teve uma briga entre essas 2 gatas. Ele ficou muito furioso, muito furioso. Ele correu para a cozinha, e a gente tinha uma lavanderia, ele quebrou todos os baldes, chutou todos os baldes. E eu fiquei pensando: "Nossa, esse homem ele tem picos de violência". E o histórico dele, o pai também tinha. Mas passou. Eu falei: "Ah, eu acho que é só às vezes, eu tenho que fazer menos coisa para irritar ele, acho que ele tá cansado, tá trabalhando demais". Ele sempre falava que estava trabalhando demais, que tinha muita responsabilidade, que ele que cuidava da casa, e nã e todo aquele papo. Enfim, marcamos o casamento. O casamento começou a mesma coisa que depois eu vou contar na gravidez, da gravidez. Ele começou a jogar na cara, que estava gastando demais, que o casamento ia ficar caro. Lembrando que ele ganhava muito bem, tá? Ele tinha uma renda muito boa, na época, mais ou menos, a gente contabilizava em uns R$ 15.000 por mês. Mas ele tinha muito problema com o fato de trabalhar com a mãe, e ele falava que o dinheiro era da mãe dele, não dele. Tinha vários problemas que eu não quero entrar muito nisso, porque é um assunto bem delicado. E aí ele me pediu em casamento, a gente começou a planejar o casamento. Meus pais, mesmo sendo de família humilde, se propôs a pagar metade de todo o casamento. Não sei como que meu pai conseguiu. Eu acho que ele juntou o dinheirinho dele lá, né? Viu que eu estava feliz e que era o sonho dele se eu casasse, igual a minha irmã, que mesmo com toda a dificuldade casou bem, entre aspas, né? Que é a crença desse pessoal mais antigo, casar bem, um homem provedor. E aí o casamento foi tenso, né? Esse processo de arrumar o casamento. Fizemos um encontro entre famílias. A família dele era muito diferente da minha. Esse encontro foi super estressante. A irmã falou coisas assim terríveis no noivado, assim, na festa ali. Eu percebia, né, que eu não era benquista ali naquela família, mas eu estava disposta a tudo para ficar com aquele homem. E aí fomos arrumando então as coisas para o casamento, e eu tentei fazer o máximo possível com manual. Eu trabalho com coisas manuais, né? Eu sou artista também, e eu falei: vou fazer o máximo que eu conseguir, porque eu não posso gastar dinheiro. E aí ele falava, jogava na minha cara, e foi muita briga. Nosso casamento foi uma briga, o início, o anterior, né, do casamento, os preparativos. E, e foi muito difícil, foi muita briga. E ele chegava cansado, reclamava de dinheiro, e eu fui me sentindo sozinha, sozinha, mas eu fazia tudo, tudo. Ia dormir de madrugada e fazia todas as lembrancinhas e tentava fazer tudo da melhor forma possível, mais bonito possível, que gastasse pouco. E aí, mais ou menos, uns 3 dias antes do casamento, 3, 4 dias, eu pedi ajuda dele para fazer a lembrancinha. A lembrancinha era tudo manual, os adesivos tudo manual, uma doideira. E aí a gente brigou, muito feio mesmo. E a gente tinha um trato lá em casa que era: toda vez que for fechar o sofá, que era um sofá retrátil, olha se a gata não está dentro. Nesse dia, ele ficou muito irritado, e ele fechou o sofá. Minha gata saiu de lá de dentro, miando, e foi, a gata era minha, foi para trás do, do fogão. E nisso eu vi que ela estava agonizando. E a gente foi pro pronto atendimento, né, veterinário, de madrugada.
E a minha gata faleceu no outro dia. Isso faltava 3 dias para o meu casamento. E então 3 dias antes do meu casamento, a minha gata faleceu. Como eu sou bastante ligada na espiritualidade, depois eu fui entender, e o que eu fiquei, né, que eu obtive de informação é que ela estava pegando toda aquela carga negativa, tudo que estava rolando ali, e ela preferiu, né, de alguma forma, sacrificar entre aspas, né, por mim. Aí eu casei, o casamento também, foi um pouco estressante, né, a família não estava muito feliz, a família dele. Fomos pra lua de mel, a lua de mel foi em Fernando de Noronha, a escolha foi dele, então foi uma escolha cara, e o tempo todo ele reclamava. Ele reclamava que estava caro, que era uma viagem cara, que tinha sido uma lua de mel cara, que o casamento era caro. Imagina você querendo relaxar depois de todo esse estresse, dessa perda, e a pessoa falando de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro o tempo todo, como se a gente passasse muita dificuldade. Não era, né? Ele ganhava bem. Enfim, a lua de mel não foi boa. Lá na viagem eu me arrependi. Eu pensei, nossa, o que que eu fiz? Mantivemos o casamento. O primeiro ano foi muito difícil, a adaptação. E aí ele começava a falar sobre gravidez. E gravidez nunca foi uma coisa que era o meu sonho, que eu tinha pensado. E no fundo, tinha lá a intuição me falando: se você tiver filhos, você vai estar presa a esse homem pro resto da sua vida, querida. Mas eu estava casada, né? Minha família adorava ele porque ele era um bom moço. Para os meus amigos, para minha família, ele era um homem maravilhoso. Ele deixava bem claro, eu que cozinho, eu que pago tudo. Então ele deixava bem claro que ele fazia tudo, né? Ele falava, para mim ele falava, você é preguiçosa, você não gosta de cozinhar. Quando você for mãe, você é esquecida. Quando você for mãe, a gente tem que ver um jeito para você não esquecer a criança dentro do carro e não morrer asfixiada. Por isso que eu não deixei você com moto, que é o perigoso você morrer e aí deixar a criança para eu cuidar. E eu vou ser um ótimo pai, eu não sei se você vai ser uma boa mãe. E ele ia minando, sabe? Aquela pessoa que ela vai te minando, te minando, te minando. E você vai interiorizando isso. Eu lembro que eu fazia agenda, eu escrevia na agenda assim, ser uma esposa melhor, cozinhar, e eu ficava tentando, sabe, ser alguém melhor. E eu tenho bastante dificuldade de ficar em lugares com muita gente. E ele falava: não, você tem que ir junto comigo. Quando você casa, a gente tem que ir junto com a pessoa nos lugares que ela vai. E aí, todo domingo, a gente ia almoçar com a família dele. E aí, ele falava: você não tem amigos, então você tem que conviver com os meus amigos. E isso, sabe? E só de falar me dá uma gastura, assim. Enfim, fui viajar. Fiz uma viagem para fora do Brasil. Foi minha primeira viagem, assim, com uma amiga. E quando eu voltei, eu já estava fazendo tratamento com alquimia, que hoje é a linha que eu trabalho, e voltei, e esse tratamento que eu estava fazendo, ele ajudava a engravidar. Mas na verdade eu não estava fazendo isso para engravidar, eu estava fazendo porque eu queria achar um emprego melhor, arrumar clientes na terapia, porque eu já estava me formando em terapia, em arte terapia também, para ganhar mais dinheiro, porque ele falava: você tem que ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro, você trabalha pouco, você é vagabunda, você é sanguessuga. E aí eu voltei e acabei engravidando. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu lembro, quando eu peguei o exame, eu chorei copiosamente. Eu chorei de soluçar, mas não porque eu fiquei feliz, porque eu sabia que depois daquele dia eu ia ter muito problema. E foi muito difícil. Eu fiz muita terapia durante os 9 meses. O meu parto era para ser um parto domiciliar. O meu corpo não deu conta desse parto domiciliar. Eu fui para o hospital, foram 36 horas de trabalho de parto. A criança, né, o meu filho, ele não queria sair porque eu estava com muito medo, muito medo. Depois a psicóloga falou para mim: isso foi medo, você segurou a criança dentro de você, porque você sabia que depois daquilo ali tudo ia mudar. E foi muito difícil. A minha gravidez foi a mesma coisa. Só falava em dinheiro, e dinheiro, dinheiro, dinheiro o tempo todo.
Eu lembro que com 8 meses, eh, os meus pais estavam na minha casa, e a gente estava numa casa alugada, e o quarto do bebê ia ser um quarto muito frio, muito gelado, que era de piso frio. E eu falei: "A gente precisa colocar laminado". Ele falou: "A gente não tem dinheiro para isso. Se você quiser, você faz". A gente foi para a loja, eu, meu pai e a minha mãe, a gente comprou laminado, eu coloquei o laminado, com 8 meses de gestação. Eu passei tardes ajoelhada, ele cortando, às vezes ele chegava tarde, né, do serviço, ele cortava com a maquita xingando. Ele nunca parou para conversar com o bebê, nunca, sabe, me acolheu na gravidez. Eu me senti completamente sozinha. Eu chorava dias atrás, dias após dias, porque eu me sentia solitária. Ele falava: "Eu não estou preparado, eu só estou pensando no gasto que isso vai trazer". E ele deixava bem claro que o sonho dele era ser pai. Se ele não fosse pai, ele ia separar de mim. E eu passei os 9 meses de novo na solidão, né, a solidão lá da infância voltou aqui para a gravidez. Tive o meu filho, continuei solitária, e aí ele fazia um papel social com a criança. Ele tirava foto, meus pais vinham na minha casa e ele falava: "Olha, eu tô cozinhando, eu que cozinho para a criança quer dormir comigo, não quer dormir com a mãe. Eh, eu sou um ótimo pai". E ele ficava falando na minha cabeça: "Você acha que você vai ser uma boa mãe? Isso que você está fazendo não é bom. Isso que eu faço é bom. Eu sou um bom pai". E aí ele ficava o tempo todo minando a minha confiança como mãe. E a gente não sabe ser mãe, é o primeiro filho, eu vou saber se eu tô fazendo certo ou errado, não tem cartilha. E eu ficava pensando: "Nossa, eu tô fazendo tudo errado. Nossa, eu vou esquecer a criança dentro do carro, ela vai morrer sufocada. Nossa, eu não cozinho direito. Nossa", e o tempo todo. Isso, e ele falando de dinheiro, de dinheiro. E aí ele vendeu o meu carro, ele tinha me dado um carrinho melhor nessa época, mas vendeu para fazer o parto. E aí, então, a gente só tinha um carro, e ele falava: "Não, quando você tiver o segundo filho, eu vou te dar um carro melhor", sendo que a gente não estava dando conta nem do primeiro. E foi isso, né. E antes de engravidar eu já estava pensando em separar, né, já estava fazendo terapia pensando no divórcio, porque eu já sabia que eu estava num ciclo de abuso e estava entrando em depressão. Na época eu não sabia que eu estava em depressão, achava que era melancolia só e que ia ficar tudo bem, mas eu vivia com uma nuvem cinza em cima de mim. E aí então comecei a a cuidar do meu filho, comecei a entrar em depressão, hoje eu vejo que eu estava em depressão, e ele falava pra mim assim: "Esse trabalho que você tá, você ganha muito pouco, o que você ganha não dá pra pagar nenhuma babá". Entendeu? Não dá pra pagar nem escola, quanto mais uma viagem pra gente. Você vai continuar nessa escola, pra quê? Entendeu? Pra quê? Fica com a criança, cuida da criança, eu vou sempre te dar tudo, né, a gente tem uma vida de rei aqui, a gente viaja pra fora do país, a gente come bem em restaurantes, pra quê? Depois a gente pode pensar em montar uma empresa, que eu já estava começando a ser terapeuta nessa época. E ele falava: "Fica tentando arrumar dinheiro, né, vai tentando achar cliente, eu paguei esses cursos pra você", ele jogava na cara: "Eu paguei esses cursos pra você, você tem que se virar, você tem que ganhar dinheiro". E aí eu abandonei o meu concurso público. Meu pai na época falou: "Filha, não faz isso, você vai ficar desempregada". E eu pensava: "Não, eu vou ficar com esse homem para resto da vida, né, não vai acontecer nada de errado". Abandonei a sala de aula. E aí fiquei cuidando do meu filho, meio período então eu tentava focar na parte de terapia, desesperada para conseguir cliente, e ele me cobrando sobre dinheiro o tempo todo, reclamando da vida, reclamando de dinheiro. E aí eu já não estava aguentando mais, esse meu filho já tinha uns 2 anos. E eu comecei a fazer um trabalho intensivo com alquimia, que era a linha que eu estava estudando, né, me formando, e comecei a tomar muito, floral e me tratar, e chegou um ponto que eu comecei a ver, começou a bater, né, de frente, esse casamento não é para mim, esse casamento não vai me deixar crescer, eu tô aqui presa, e eu ficava em depressão, então o dia inteiro eu não conseguia fazer absolutamente nada, eu só ficava no sofá, esperando a hora dele chegar, quando ele chegava eu fazia um teatro, fingia que estava tudo bem, cozinhava ali uma comidinha rápida, sabe, fazia todo um teatro, mas durante o dia eu passava mal, né, passava mal quando eu estava com meu filho, eu estava infeliz, muito infeliz.
E aí, um belo dia, com um tratamento bem forte que eu estava fazendo com alquimia e com terapia, tudo, eu comecei a fazer natação. E na natação, eu vi uma moça, achei ela bonita. E até então eu nunca tinha me interessado por mulheres na vida, né? Pra mim eu era heterossexual e tá tudo certo. E aí eu vi uma moça, falei, nossa, que moça bonita. Se ela se interessasse por mim, eu acho que dessa vez eu ficaria com uma mulher. Vida passou, eu adicionei ela na internet e ela mudou para a cidade da mãe dela, porque ela estava passando dificuldade financeira por conta da era época de pandemia. E ela mudou para a cidade da mãe e a gente ficou conversando pelo WhatsApp. E eu falei: "Olha, eu tô querendo me divorciar, tá acontecendo isso na minha vida, eu tô pensando em me mudar, voltar pra minha cidade". E ela: "Não, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar". E a gente foi ficando mais próximas. E aí eu fui e falei pra ele um dia, eu achei que eu estava traindo já. Já falei: "Não", aí eu conversei com uma amiga, ela falou: "Nath, se você tá interessada por ela, conta pra ele, né, ele é um cara tão legal, parece ser um marido tão bacana", porque todo mundo achava ele um marido maravilhoso. Que ele era super, né, fazia terapia, super desconstruído e tal. E aí nisso a gente já tinha montado uma empresa junto, na cidade aqui que eu moro hoje, na cidade dos meus pais. E eu conversando com essa moça, alguns dias antes a gente estava falando sobre coisas do trabalho e eu peguei o celular dele e eu digitei o nome e foi parar no site privê. E ele já estava dormindo na sala, porque ele tinha problema de roncar, né, então ele já ficava na sala e eu sabia que à noite ele já, né, já tinha mais ou menos ideia que ele acabava vendo vídeos, coisas assim, só que eu não sabia que ele estava investindo dinheiro nesses sites. E aí depois de muito tempo, depois de divorciada, eu fiquei sabendo que esses sites são caríssimos, a 1 minuto ali você paga uma fortuna. E ele falava que eu que estava gastando o dinheiro dele, que eu gastava muito, agora com o filho eu estava gastando muito mais. E aí, com isso a gente teve uma discussão, e eu falei: "Olha, já não tô aguentando mais", e eu já estava com a moça conversando, e eu falei para ele: "Olha, eu tô conhecendo uma pessoa e eu quero descobrir esse meu lado, né, quero me conhecer, esse lado aí, né, que tá aparecendo, de repente eu acho que eu posso ser bissexual e eu quero vivenciar isso". Ele falou: "Tá tudo bem, tá tudo bem". Não fez o menor esforço, falou: "Tá tudo bem, só pegar suas coisas então, e você quer voltar pra sua cidade?". Aí era época de Natal, era pandemia, ele foi no shopping e falou assim: "Escolhe o presente que você quiser, que pode, manda pra ela por correio, eu vou comprar o presente que for possível pra vocês ficarem juntas". E aí ele comprou o presente, ele levou no correio, que era época de pandemia, eu não estava saindo, né, por causa que eu estava com meu filho em casa. E ele falou: "Vai dar tudo certo, vocês vão ficar juntos, vai ficar tudo bem". E nisso a gente ainda estava trabalhando juntas. Ele me ajudou a encontrar um apartamento aqui na minha cidade, na cidade dos meus pais. E aí a gente decidiu divorciar, tivemos uma briga horrível quando a gente decidiu de vez divorciar. E ele tinha vários amigos na cidade onde a gente morava, né, que era uma cidade vizinha. Só que ele deixava bem claro que ele queria os amigos meus para ele. E a gente tinha um casal que a gente gostava muito. E ele falava: "Nossa, esse casal tem que ser meus amigos. Se algum dia a gente separar, esse casal vai ser meus amigos". E aí nessa época ele já começava a falar: "Quando eu separar de você, eu vou arrumar uma mulher bem bobinha, bem mãezona, assim, para cuidar de mim. Já que você não gostava de cozinhar, eu vou achar uma bem bobinha dessa vez. Não vou achar igual você não, vou achar uma bem bobinha". E aí um dia a gente ainda estava com a empresa, né, pandemia, tal, dificuldade. Ele falou: "Preciso te contar uma coisa. Durante todo o nosso casamento, eu te traí com prostituta. Eu tenho problema com isso, não adianta, eu tô fazendo terapia, mas você precisa saber disso. Por isso que eu sempre trabalho numa cidade e moro em outra". E na época que a gente era casado, ele trabalhava nessa cidade dos meus pais, na cidade que eu moro hoje, e a gente morava em outra. Então ele vinha para essa minha cidade aqui, eu acho que ele
saía com prostitutas, e ele falou pra mim, deixou bem claro, eu nunca repeti prostitutas. Isso é normal, tá? Isso os meus amigos fazem também, então, assim, você tem que entender e tal. E na época a gente estava meio que separando sem briga, porque ainda não tinha chego na parte do dinheiro. Eu pensei: "Nossa, eu acho que é comum, né", eu não via nada disso como abuso, como errado. E aí, ele falou também: "Preciso te contar uma coisa sobre a minha ex", voltando lá no começo, no primeiro red flag. Eh, ela, na verdade, né, ela não me traiu. Ela descobriu que eu traí ela com prostituta também, porque ela morava em outra cidade. E quando ela estava na outra cidade, ele traía ela com prostituta. E ela descobriu. E aí ela não quis, óbvio, casar. Mas ela depois eu fui pesquisar sobre ela, jamais, uma mulher maravilhosa, eu fiquei pensando, essa mulher com certeza ela queria casar, com certeza ela queria ficar com ele. Só que eu acho que ela pôs na balança e viu que aquilo não ia dar pé para ela. E ela ganhou então a aliança e ela não usava porque ela estava na dúvida, se arriscava ou não. E eu acho que ela preferiu pular fora. E foi o que ele fez, contou para toda a família e os amigos que ele tinha traído ela, coisa que ele ia fazer comigo aí nesse final. E aí a gente começou a ir atrás dos papéis do divórcio, e aí começou o grande problema. Eu saí de casa só com artigos de decoração, porque eu gosto muito de decoração, com uma TV, uma criança debaixo do braço e mais nada. E um sonho, um sonho de que ia conhecer essa moça, né, que ainda não tinha conhecido ela, de que ia ser feliz e que estava tudo certo, né, que a gente ia separar. Ele falava: "Eu nunca vou deixar você passar dificuldade, vamos fazer as coisas de boca, a gente não precisa de advogada, eu sempre vou cuidar de você e do nosso filho". E aí a minha irmã falou: "Não, não, 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 você vai correr atrás de advogado e atrás dos seus direitos, não existe isso, Natália, pelo amor de Deus, não faça isso". E aí quase que eu aceitei um acordo péssimo. E a minha irmã falou: A gente tá no final da pandemia, esse dinheiro não vai dar para você um ano com um filho pequeno pagando aluguel, você vai passar dificuldade". Fui atrás de uma advogada, aí começou a briga. Aí começou a briga, e aí ele falava assim: "Não precisa de advogada, tudo que eu tenho aqui eu conquistei com o meu dinheiro. Eu vou entrar no litigioso e você não vai ter dinheiro a nada, a direito a nada. Entendeu? Esse apartamento aqui, tudo foi com o meu dinheiro, você nunca ajudou em nada, você é uma sanguessuga". E aí começou. E eu peguei uma advogada barata. Ela fez um acordo péssimo, péssimo. Mas na época a gente fica tão desorientada, mas tão desorientada, que a gente só quer sair daquele lugar. Eu só queria sair daquele ciclo de abuso. E eu aceitei. Falei: "Vai, seja o que Deus quiser e vamos que vamos". Fiz um acordo péssimo. Ele ficou com tudo, ficou com casa, carro, todos os móveis, tudo tinha dentro e ficou com tudo. E me deu um dinheirinho ali, um início, que eu basicamente gastei quase tudo, porque eu precisava mobiliar minha casa, então eu comprei geladeira velha, tudo velho, usado, assim, né, máquina antiga, só para eu poder reestruturar a minha vida. Consegui um aluguel longe da minha mãe, então não tinha rede de apoio nenhuma. A nossa cidade é grande, né, então eu morava num lugar longe. Carro, não tinha dinheiro para comprar um carro. E aí o único dinheirinho que eu tinha era R$ 5.000. E eu falava: "Gente, eu preciso comprar um carro com 5.000". E aí meu pai: "Filha, mas um carro com 5.000 você não vai conseguir um carro com 5.000". Mas eu falava: "Pai, eu preciso de um carro. Como que eu vou deixar o meu filho com a mãe? Como que eu vou visitar vocês? Eu preciso de ajuda". E ele vendo tudo isso, né, a moça, só para vocês saberem, a gente ficou junto 2 meses, foi muito rápido, ela me ajudou muito, foi um anjo que apareceu na minha vida, que ela me ajudou muito, muito nesse início, nessa casa nova, foi uma gracinha, mas não deu certo. E ele continuava na nossa vida, continuava vindo visitar, e aí a gente voltou a ficar. Gente, eu sei, a gente continuou junto ainda por um ano. Mesmo eu escutando tudo isso, mesmo ele falando várias coisas, ele tentou me prejudicar com a minha melhor amiga, ele foi na cidade da minha melhor amiga para falar mal de mim, só que a minha melhor amiga sabia, né, tudo de mim, e ela só escutou.
Ele tentou me prejudicar com a minha mãe, com os meus pais. Ele veio aqui na minha casa com os meus pais para falar que eu tinha traído ele, que eu tinha largado um casamento maravilhoso, um homem maravilhoso. Tentou fazer isso com a minha irmã. Esse casal de amigo, né, que ele falava que ia pegar para ele realmente pegou para ele, tá? Foi a primeira pessoa que, quando a gente brigou, ele foi dormir na casa desse casal. Ele, de madrugada, ele veio da cidade 40 minutos para dormir na casa desse casal, sendo que ele tinha vários amigos na cidade, nossa, mas ele veio até a cidade aqui desses meus amigos para falar mal de mim. E aí eles não são meus amigos de verdade, né? Porque se fossem, estariam ali firme comigo. E dessa brincadeira aí, as únicas pessoas que confiaram em mim, né, que eu não tinha traído, foi a minha irmã, os meus pais e a minha melhor amiga. E o restante, a família dele, deve me odiar, me odeia até hoje. A gente tenta ter um bom convívio por conta do meu filho. Os amigos dele nunca mais falaram comigo, nunca mais, porque ele contou a mesma história, né, que ele tinha contado da ex, que eu tinha traído, que eu larguei um bom casamento, que ele era um pai maravilhoso, o sonho dele era ser pai, que foi o que ele falou para os meus pais. Ele veio um dia que eu não estava aqui para falar mal de mim para os meus pais. Falou para minha irmã e fez tudo isso. E aí, mesmo assim, eu continuei com ele. E aí, durante 3 anos, né, que foi o tempo que a gente está separado, eu passei por 5 casas. Porque eu tive muita dificuldade para me manter com aluguel, com filho pequeno, com a pensão, que não era muito alta, porque ele alegou que não tinha trabalho, que ele trabalhava como autônomo, mesmo ganhando super bem. Ele tirou, limpou as contas dele, eu acho que passou tudo para o nome de alguém da família, não sei. Então ele não tinha nada, ele alegou que não tinha nada. O apartamento que a gente tinha estava financiado, então ele falou: você nunca vai ter dinheiro para manter esse apartamento, então melhor você deixar o apartamento comigo, eu pago a dívida e tá tudo certo. Eu fiquei com um pouquinho do apartamento, um pouquinho assim, porque eles avaliaram bem lá embaixo. Comprei um carrinho de 5.000 reais. O carro me deu um monte de dor de cabeça. Meu pai que me ajudou. Depois comprei um segundo carro, por também nessa faixa, que eu vendi, consegui vender esse, comprei um outro. Esse carro eu gastei quase 10 mil. Meu pai me ajudou. E esse carro, eu quase sofri um acidente. Eu fiquei, esse carro me deixou várias vezes na mão, com um filho pequeno. E ele sabendo de tudo isso. Ele poderia me ajudar, né, me ajudar a comprar um carro, mas ele fez questão de não ajudar, porque ele falava: você vai sofrer, você vai passar dificuldade, você vai querer voltar para mim. Você nunca mais vai viajar, você nunca vai ter um carro bom, você nunca mais vai ter uma vida igual a gente teve. E esse carro, quando eu levei no mecânico bom, ele disse para mim assim: era para você ter morrido. O freio tá colado. E eu viajava com meu filho para a serra, e ele falou: eu não sei como vocês não morreram. E aí, nesse dia, meu pai falou: Natália, não dá mais, filha. Eu vou te ajudar. Mesmo meu pai ganhando pouco, a gente fez de tudo. Eu pedi para ele, pelo amor de Deus, eu liguei para ele e falei: pelo amor de Deus, pede para sua mãe um empréstimo. Ele falava: eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu falei: adianta o dinheiro da pensão, eu preciso comprar um carro, a gente quase morreu. E eu falei: eu tô passando dificuldade, por favor, me ajuda. E ele adiantou o valor da pensão, e eu dei entrada no carro, e meu pai me ajudou com o resto. Aí nisso ele começou a se relacionar com uma outra pessoa, que é a que ele tá hoje, e aí a gente parou de se envolver. Ele viu que ia dar pé lá, e aí a gente finalizou. Eu também estava fazendo terapia, a terapeuta falou: não dá mais para você brincar, que é uma família feliz depois de tudo que aconteceu. E aí eu consegui abandonar, deixar para trás e focar na minha empresa. Antes de divorciar, eu comecei a empresa com esses banquinhos de vaporização do útero e com terapia, né? Mas ele falava: esses banquinhos nunca vão dar certo. Você nunca vai conseguir vender para muita mulher. Você vai vender para 5 e já acabou. É um nicho muito pequeno. Para. E ao mesmo tempo que ele queria que eu melhorasse de vida, ele não queria, porque ele sabia que se eu
se eu crescesse financeiramente, eu ia deixar ele, porque isso era muito claro. E aí, eu passei dificuldade no início, por isso que eu falo para todas as mulheres: "Gente, o início é muito difícil". Ninguém, quando divorcia, acha que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por isso que muitas vezes eu quis voltar com ele, porque estava muito difícil. Eu estava passando dificuldade. E teve um dia, eu lembro que eu estava comendo pão com ovo. E às vezes arroz com ovo com meu filho. Porque eu tinha dinheiro para pagar o aluguel, mas às vezes faltava dinheiro para comida. E um dia eu fui na casa dele, que a gente ainda estava se relacionando, e quando eu abri a geladeira, tinha um monte de fruta, verdura orgânica estragando. E eu pensei: "Gente, esse homem, ele compra um monte de coisa, estraga, e a gente passando dificuldade. E ele indo em casa, ficando comigo em casa, não dava um tostão de aluguel, só pensão e mais nada". E a minha irmã falou: "Natália, acorda. Ele tá indo ainda na sua casa, ele tá comendo na sua casa. Você pagando aluguel, larga desse homem, pelo amor de Deus". E aí eu consegui sair desse ciclo. Foi muito difícil, muito difícil. Fiz então uma mudança mais próxima dos meus pais, para minha mãe me ajudar, porque eu vi que ele não ia me ajudar. Apesar dele falar que queria ser pai, ele não aceitou ficar mais dias para me ajudar, porque eu precisava trabalhar. Hoje eu fico com meu filho 22 dias por mês e ele só fica 8. Ele não quis aumentar em nenhum momento um dia a mais, nunca quis. A pensão, ele deixou bem claro no começo que ele trabalhava como autônomo e que não ia poder pagar muito. E aí ele ainda teve a audácia de falar para advogada assim: "Eu vou ter que pagar isso até os 18 anos? Se ela arrumar emprego, ela que tem que pagar para mim pensão. Porque tudo que eu construí aqui, essa casa toda, foi com meu dinheiro, ela nunca me ajudou em nada". E a psicóloga não, a advogada falou: "Mas tudo que você tem aqui é graças a ela, porque ela estava com seu filho trabalhando, estava também batalhando, não foi só mérito seu". E aí eu passei muita dificuldade, mas eu me comprometi a conseguir um carro, uma casa e fazer uma viagem, porque eu queria provar para mim e para ele que eu poderia fazer coisas que eu fazia quando a gente era casado. Voltei a dar aula, juntei um dinheiro, fiz minha primeira viagem que foi sozinha, né, como na verdade com uma amiga, com o meu dinheiro. Fui para Colômbia ano passado. Voltei a morar com os meus pais, pedi uma ajuda, falei: "Pai, eu preciso comprar um apartamento, me deixa voltar". Meus pais me receberam com o maior amor do mundo. Eu juntei dinheiro, dei entrada no apartamento. Hoje eu tenho meu apartamento, ele tá alugado, que eu tive que voltar para os meus pais de novo, por isso que eu falo que são 5 mudanças em 3 anos. O meu filho ainda não, o que isso me deixa muito triste. Meu filho ainda nunca teve um quartinho para ele, porque a gente sempre passou por várias casas, então ainda não aconteceu, porque eu me mudei para o meu apartamento que eu comprei, mas eu fiquei desempregada. O estado teve um problema aí com vários professores esse ano, e eu tive que saltar de vez na minha empresa. E hoje, esse ano, eu decidi focar 100% na minha empresa, ajudar outras mulheres. Por isso que eu tô aqui hoje contando a minha história, porque eu quero ajudar mais mulheres para que saia desse vínculo, né, desse ciclo de abuso, que se autoconheçam, porque a gente se fortalecendo, a gente consegue sair desses abusos. E hoje meu foco total é na minha empresa. E eu creio que em breve eu vou voltar para minha casa, para o meu apartamento que eu consegui comprar. Hoje eu tenho meu carrinho, que não é um carrinho velhinho, né, que vive no mecânico, e eu tô me reerguendo. E tô ainda no processo de autoconhecimento, de me autoamar, fazendo terapia, cuidando de mim, me amando, porque se eu não me amar, ninguém vai me amar. Voltei a morar com os meus pais, a relação com a minha mãe tá bem melhor, eu tô curando essa relação, acho que foi uma oportunidade do universo para curar essa minha relação com a minha mãe, com o meu feminino. E uma coisa que eu não falei foi que, no divórcio, eu cheguei a pensar em suicídio também. O que me salvou foi o yoga.
me deu muito ajuda, porque na época eu não tinha dinheiro para pagar terapia, não tinha dinheiro para nada, na verdade, nem para comer, e foi o que me salvou. Mas foi muito difícil. Foram, acho que, quase 2 anos e meio de muito sofrimento, muita solidão, bastante dificuldade. Mas hoje eu tô na melhor fase, creio que eu tô na melhor fase. E, e hoje eu vejo que eu tive muita coragem de saltar, sair sem nada, sem rumo praticamente, com um filho de 2 anos no colo. Mas eu vejo que eu venci, tô vencendo, e agora eu tenho a minha empresa para ajudar outras mulheres também a se autoconhecer e sair desses ciclos de abuso. Eu acho que é isso. Eu sou formada em alquimia, e meu foco é alquimia feminina, porque foi a alquimia que me salvou, foi a alquimia que me fez enxergar o abuso que eu estava sofrendo, foi ela que me deu essa coragem e esse impulso para saltar, sem, claro, com medo, não vou dizer sem medo, mas saltar do casamento, sair do casamento. E a alquimia, ela me curou. Ela me curou do meu abuso, do meu primeiro abuso, e me curou desse segundo abuso. E a minha ideia sempre foi levar para mais mulheres isso, porque eu fui professora durante 10 anos, e o que eu mais via era meninas vítimas de abuso. Quando eu contava a minha história, eu sempre contei em sala de aula, né, a minha história do meu abuso com 14 para 15 anos, para ajudar essas meninas. E meninos também. E eu tinha isso como meta, como propósito dentro de sala de aula, ajudar mais meninas que passavam, né, por abuso. E, e aí eu conheci o banquinho de vaporização, que é um trabalho com ervas, com base na alquimia, que a gente usa essas ervas, e esse vapor ele vai para a vulva e para o útero. E esse útero ele vai sendo limpo e curado desses traumas, desses abusos, desse sofrimento, e cura não só a gente, como as nossas ancestrais. Então, é uma cura que passa por toda a linhagem. E a minha proposta sempre foi essa: ajudar mulheres que foram vítimas de abuso, como eu fui, quando eu fiz terapia e constelação. Lá deixou bem claro que toda a minha linhagem anterior tinha sofrido abuso. E eu vim para finalizar aqui. E que o Imaná era isso, que é a minha empresa. Eu ia ajudar outras mulheres também a encerrar esse ciclo aqui. Então, essa é a minha empresa. A minha empresa ela tem um propósito, que é ajudar mais e mais mulheres. Por isso que quando eu conheci o seu Instagram, eu pensei e comecei a ouvir as histórias e ressignificar também os meus abusos. Eu pensei, gente, tem que existir mais mulheres assim, que ajude outras mulheres, que ajude mulheres a sair desses casamentos, desses abusos constantes que a gente passa. E a vaporização ajuda nisso. Então, eu levo esse trabalho para mais e mais e mais mulheres e que vá para o mundo todo, se possível, para curar os nossos úteros, porque é ali que fica o rastro, né, de trauma, de abuso, fica ali no nosso útero e a gente precisa ressignificar isso. Então, o meu trabalho é com alquimia e com vaporização e com ervas. E a única coisa que é o meu desejo, desde que eu saí do meu casamento, que eu vi que eu não ia crescer mais ali dentro, que eu estava sendo sufocada, que a minha empresa não ia poder crescer mais ali, que aquele solo não era mais fértil. E desde que eu comecei com o Imaná, porque o Imaná, ele veio, eu tinha esses banquinhos, eu saí com esses banquinhos de casa, porque ele falava que eu nunca ia conseguir vender, e eu saí com esses banquinhos pensando, o que eu vou fazer com esses banquinhos, meu Deus? E uma mulher do nada entrou em contato comigo e pediu para comprar pela internet. E eu deixei lá e começou a vender sem parar. E isso pagou o aluguel do mês. E desde esse dia, o meu maior desejo é que muitas outras mulheres possam conseguir sair desses ciclos. Que as mulheres consigam ressignificar esses abusos, esses momentos de sofrimento que elas tiveram, e que elas acreditem que é possível se amar depois disso, que é possível se curar,
Eu acho que é isso. Eu desejo que mais e mais mulheres se reencontrem consigo mesmas e consigam ressignificar a solidão, a carência, o medo, e consigam ser felizes a partir disso, que é o que eu tenho feito com as mulheres, né, tentando ajudar elas e me ajudando também. O lema do Imaná é isso. Quando eu curo as mulheres, automaticamente eu também me curo. Quando uma mulher se cura, todas nós nos curamos juntas. Então, esse trabalho que você faz incrível, de alguma forma, você está curando outras e se curando também. Então, esse é o meu desejo, que todas nós nos curemos juntas. O que você achou da história da Natália? Eu deixei o @ na descrição do vídeo, caso você queira saber mais sobre esse banquinho. Comenta aqui para eu saber o que você achou, compartilha essa história com todo mundo que você gosta. E se você quiser contar a sua história no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Dora, que depois do divórcio se descobriu lésbica. Vocês vão amar o alto astral e a história de vida dela. Inclusive uma história de amor. Para não perder, se inscreva agora no canal e ative o sininho.